Salve, salve galerinha do canal Jovem na Visão. Estamos aí, mais um vídeo do canal. Espero que todos estejam bem. E para aquele que é novo no canal e não é inscrito, peço que possa dar aquela força no canal para que a gente possa expandir mais o Evangelho do Senhor. Que você possa clicar aí no botãozinho aí embaixo, inscreva-se, e que se você gostou do canal, aperta no gostei também. Então vamos para mais um tema bíblico só da vida. A palavra está registrada em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Aqui é um ponto muito interessante, onde Paulo trata da vida das pessoas daquele tempo, na igreja de Coríntios, onde ele fala que as coisas antigas já passaram, e eis que surgirão coisas novas em Cristo. Isso é um detalhe muito interessante, onde a gente deve tomar muito cuidado, o excesso de passado em nossas vidas. Paulo ele fala muito, ele enfatiza bastante que é para a gente, por exemplo, esquecer o nosso passado, esquecer tudo aquilo que a gente fez no passado, e a gente tem que olhar o que está diante de nós, o nosso futuro, o que há, o amanhã, o nosso futuro, o que a gente planeja para o que está à frente de nós. E é muito importante, e uma pessoa, isso é inevitável, uma pessoa que vive no passado nunca irá viver no futuro. Ela nunca irá conhecer o presente e o futuro, porque ela se apega às coisas que estão no passado, às coisas que já passaram. Ela ainda vive naquele passado, onde tudo já passou, onde não volta mais. Tanto na vida em pessoas que agora vivem no Evangelho e conhecem o Senhor, e tanto as pessoas que já nasceram no berço do Evangelho, pessoas que realmente fizeram coisas más, eu digo que fizeram coisas erradas e se arrependeram profundamente diante do Senhor de ter feito aquelas coisas. Viveram em festas e viveram de maneira absoluta, onde o Senhor desagrada dessas coisas. E tem pessoas que realmente voltam, parece que quando enfrentam qualquer diversidade, qualquer problema na vida cristã, é como se ela tivesse saudade daquele tempo, onde ele não tinha problemas na vida. E ele recorre à sua mente para viver naquele passado. É como se ele tivesse no coração: naquele tempo eu não tinha esses problemas, naquele tempo eu vivia de qualquer jeito e não tinha esses problemas. Então a pessoa, ela recorre ao passado por estar enfrentando aquilo, uma tribulação ou uma adversidade. A pessoa não consegue viver, ela não vê o futuro, o que está diante dela. E tanto na vida dos cristãos mesmo, em nossas vidas, quando a gente recebe uma bênção em nossas vidas, e essa bênção é muito boa, a gente comemora bastante, isso é louvável. Deus ele nos abençoa bastante em todas as coisas, e quando a gente necessita de algo, quando a gente ora e pede a Ele, lógico que dependendo da coisa, Ele vai nos abençoar. Mas tem pessoas que se apegam demais a essas coisas, não consegue saltar, é como se estivesse preso àquela coisa, e não consegue saltar, não consegue se preparar para uma nova bênção, porque Deus ele tem várias bênçãos para cada um de nós, mas é como se a pessoa olhasse para o passado e vivesse naquela bênção. Nossa, aquilo para mim foi muito bom e parece que eu não vivo mais. A pessoa não consegue ver o que Deus ainda está preparando, que Ele vai preparar para nossas vidas, o que Ele vai nos abençoar ainda, que está por vir. Mas a pessoa fica recorrendo ao passado, ela vive recorrendo, vive a pensar naquilo que foi bom para ela e não consegue esquecer, não consegue largar o passado. E é muito importante que ele fala que se você está em Cristo, já é uma nova criação, já é uma nova criatura. Então assim, esqueça o passado já passou, não volta mais, não é impossível o passado voltar. Coisas novas vão surgir em sua vida. Você tem que crer que o hoje e o amanhã, coisas
inacreditáveis irá acontecer se você crer no Senhor. Então não se apegue ao passado. Largue o passado. Se foi algo que foi frustrado em sua vida, se foi algo que você tentou e falhou, esqueça isso. Deixa isso para trás, porque você não vai conseguir viver o tempo de Deus se você está pensando no passado. Se você está querendo trazer o passado de volta, você não vai conseguir viver o futuro, o que Deus tem para você. Em outra passagem, Paulo fala em Filipenses 3: não é que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando-me para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É muito interessante o que ele fala. Ele, mesmo que eu já não tenha alcançado, uma coisa eu faço, esquecendo de tudo aquilo que passou, tudo ontem já passou, não volta mais. Mas uma coisa eu faço, prossigo adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Em Gênesis, na passagem onde Jó e sua esposa, os anjos de Deus pedem para Jó correr da cidade, porque Sodoma e Gomorra estava sendo queimado pelo Senhor, pelo aqueles pecados que eles estavam vivendo ali. E uma advertência que o anjo fala que corram bastante, mas não olhem para trás. Então a mulher de Ló acaba vacilando. O Ló ele segue correndo com sua família, mas a mulher de Ló, em ver o que estava sendo destruído, em ver o passado dela, ela acaba olhando para trás. E a gente sabe o que acontece. O anjo ele deu uma advertência para não olhar para trás. E ela acabou virando uma coluna de sal, porque ela acabou olhando o seu passado. E não era aquilo que o Senhor queria para ela, porque ela queria ver o seu passado que estava sendo queimado. E acabou olhando para trás e virando uma coluna de sal. Isso é uma coisa que traz para as nossas vidas. Em outra passagem interessante, quando os espias vão olhar a terra prometida, e eles veem que os dois espias vêm quando eles voltam da espionagem, e eles falam que aqueles homens eram gigantes, comparado a nós, éramos como os gafanhotos. Ao dizer essas coisas, os israelitas temeram de medo, e é como se no coração deles, eles voltassem ao tempo passado, ao Egito, ao que eles estavam vivendo, aquela sofrência, ao que eles estavam sofrendo naquele tempo. Diante dessas coisas, eles, como se eles tivessem, nossa, naquele tempo era tão bom, a gente comia fartura, vivíamos na escravidão. Mas diante daquilo que os espias relataram, eles temeram de medo e quiseram voltar ao seu passado. Uma das frases realistas, que realmente quem vive no passado é somente museu. Coisas do passado, relíquias, artesanato, coisas que vieram do passado. Mas nós, seres humanos, devemos viver para frente. A gente não deve andar para trás, mas sim andar para frente, olhando para o alvo, para aquilo que o Senhor ainda tem para nós. Amém?